Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos para a nossa aula 17. Agora nós vamos utilizar aquele exercício, aquele exemplo da aula anterior e vamos resolvê-lo pelo método húngaro, né? Bem, primeiro, o método húngaro ele é um pouco diferente, né? Se for pensar em relação à ideia que nós tínhamos do problema de transportes, né? Porque nós vimos que o problema de transportes ele pode ser dividido em duas etapas para resolução. Primeiro, precisamos encontrar uma solução inicial que não nos garante a otimalidade e aí, em seguida, aplicamos o outro método em que a gente consegue garantir a otimalidade fazendo análise das variáveis não básicas, né? Qual que é o efeito ou impacto delas entrarem na base, ok? É claro que a cada análise que nós fazíamos, nós tínhamos a troca de base, né, para a gente verificar se nós tínhamos alguma melhoria na nossa função objetivo, certo? Aqui no nosso modelo de designação, ele não tem nada a ver com os métodos anteriores. Este método húngaro, né, ele se chama, obviamente, húngaro por ter sido realizado, por ter sido executado por dois pesquisadores húngaros, tá? Este problema aqui de designação, um dos métodos mais conhecidos é esse método húngaro, então qualquer literatura que vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar aqui a resolução pelo método húngaro e por que ele é um dos mais utilizados para trabalhar com o modelo de designação, é porque ele é computacionalmente eficiente, vamos pensar em ideia de custo computacional, né? Mas também ele traz para nós a solução ótima. Tá? Então ele consegue garantir a otimalidade do nosso problema. Ele é computacionalmente bom porque nós temos conta simples para fazer a resolução deste método aqui. Então a gente pode considerar que esse algoritmo é um algoritmo simples, certo? E ele é baseado na manipulação de matrizes, ok? Mas em termos de conta, né, que análise que nós temos que fazer basicamente? Os cálculos que nós temos envolvendo este algoritmo aqui são apenas cálculos de adição e subtração. Certo? Então, a ideia que vocês tinham dos modelos para transportes aqui é bem diferente. É claro que dos modelos dos transportes lá, os cálculos também eram relativamente simples, né? Mas aqui nós temos que uma adaptação para o método húngaro muito mais interessante, muito mais simples, até porque a gente já consegue fazer aquele balanceamento de oferta e demanda, né? Pensando como nós temos uma oferta de um em cada origem e uma demanda de um em cada destino, ele é mais tranquilo para a gente fazer esse balanceamento porque ele já é automático, né? Então a gente só tem que se ater basicamente aos custos. Tá legal? Então vamos utilizar para entender um pouquinho aqui esse nosso método húngaro a partir do modelo, né, do modelo matemático executado na aula anterior, que era a designação de equipes de arbitragem para os jogos, ok? Bem, a primeira etapa que nós temos aqui, eu basicamente penso que é interessante a gente dividir em duas etapas principais, macroetapas, né? A primeira macroetapa ela é subdividida em três etapas aqui, né? E aí nós temos nesta primeira etapa uma análise sobre a linha, depois nós temos uma análise sobre a coluna, e aí a gente verifica se existe a possibilidade de uma designação viável, de encontrarmos uma que a gente chama de solução completa. Tá? O que é uma solução completa? É uma solução em que nós encontramos uma designação em que a gente consegue atender tanto as nossas ofertas como as nossas demandas. E aqui a gente vai verificar isso a partir dos zeros que nós temos na matriz resultante das duas primeiras etapas. Mas nem sempre é possível encontrar esta solução completa logo nessa terceira etapa. Caso a gente não consiga, então nós temos uma etapa posterior, que aí
fica um pouquinho mais interessante para a gente avaliar como que a gente consegue calcular ou redirecionar alguns zeros a mais aqui dentro da nossa matriz resultante, ok? Então, para a gente executar este algoritmo aqui, primeiro eu vou pegar aqui os custos que nós tínhamos do modelo anterior. Então, nós tínhamos o custo aqui 192, tínhamos aqui 109, aqui 198, 192, 107, 165, aqui 134, 198 e 181. Ok. Primeira coisa que nós temos então, daquela primeira etapa, né, dessas três principais, da macroetapa, vamos dizer assim, de análise de designação viável direta, né? O que nós temos aqui? Primeiro, temos que encontrar o mínimo. O valor mínimo de cada uma das linhas. E aí, para atualizar essa matriz de custos, nós pegamos o elemento daquela linha analisada menos o valor mínimo que nós temos daquela linha analisada. Então, nós temos aqui que para cada linha I, nós temos a linha 1, 2 e 3 aqui, realizar então a subtração de cada elemento desta linha pelo valor mínimo desta mesma linha I. Né? Então, o que acontece aqui? Nós temos o valor mínimo desta primeira linha é o 109, ok? Temos aqui 109. O valor mínimo desta segunda linha é o 107. E o valor mínimo desta terceira linha é 134. Ok? Beleza. Para a gente fazer, então, a resultante desta matriz aqui, o que acontece? A gente precisa fazer a subtração, então, de cada um desses elementos da linha, né, em relação ao nosso elemento mínimo. Então, vamos fazer aqui para executar depois o nosso passo 2. Vai ser 192 menos 109, então eu vou ter aqui 83. Ok? Eu vou ter aqui 109 menos 109, então eu vou ter 0. E aí, 198 menos 109, eu vou ter 89. Para a segunda linha, 192 menos 107, nós temos 85. 107 menos 107 vai ser 0. 165 menos 107 vai ser 58. 134 menos 134, eu vou ter aqui o valor 0. 198 menos 134, eu vou ter aqui o valor 64. E por último, eu vou fazer subtração aqui, 181 menos 134, eu vou ter 47 resultante aqui. Ok? Beleza, terminei minha primeira etapa, fiz a atualização dessa minha tabela de custos. Ok? Depois, a partir de cada resultante da etapa 1, para cada coluna J, então eu tenho a matriz resultante da etapa 1, para cada coluna J, então eu preciso avaliar cada uma das colunas agora em vez das linhas, eu vou fazer a mesma análise, só que agora se baseando apenas nas colunas. Então eu vou ter aqui o meu mínimo. Aqui o mínimo desta coluna da resultante aqui é 0, o mínimo aqui é 0 e o mínimo aqui é 47. Ok? Depois, o que eu preciso fazer? A mesma coisa. Eu vou subtrair cada elemento desta coluna pelo elemento mínimo desta coluna. Na segunda coluna eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para a coluna 2, ou j igual a 2, e aqui para j igual a 3. Então eu vou ter 83 menos 0, óbvio, vai ser 83. Aqui eu mantenho 85. Aqui eu mantenho 0. Aqui eu vou manter 0, 0 e 64. Né? O que eu vou ter de diferente aqui vai ser dessa última coluna, né? Porque o mínimo aqui não era 0, era o 47. Então, nós temos aqui 89 menos 47, eu vou ter 42. Aqui eu vou ter 58 menos 47 vai ser 11. E aí eu vou ter 47 menos 47, 0. Ok.
Então vamos verificar aqui desta primeira etapa que nós temos, a macro etapa, vamos dizer assim, né? Depois de executar as 3 primeiras micro etapas desta macro etapa, temos que verificar então uma designação viável que nós chamamos de solução completa, ou seja, eu vou encontrar a minha solução ótima atendendo todas as minhas ofertas e todas as minhas demandas, que é 1, né, para cada linha e também para cada coluna. E eu só posso fazer isso utilizando o valor 0 da matriz. Tá? Bem, quando eu tenho apenas um zero, é fácil a gente fazer essa designação. Quando nós temos 2 ou mais zeros, a gente precisa verificar qual que é o mais interessante para nós, então a gente não tem certeza qual que é a melhor designação. Então a gente precisa fazer uma varredura completa em todas as linhas, em todas as colunas. Então, para isso, o que a gente faz para tentar encontrar essa solução completa? Ver se a gente tem essa solução completa, claro. Primeiro, varredura de linhas. Se houver um único zero na linha analisada, faça a designação marcando esta célula e elimine os outros zeros, os zeros presentes na coluna. Né? A gente já vai ver o porquê isso daqui. Então, primeiro, para cada linha analisada, eu preciso fazer essa designação. Percebam aqui, primeira linha, quantos zeros que eu tenho? Eu tenho apenas este zero aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu designo, né, este zero aqui como resposta, né, vamos dizer assim, estamos enviando a primeira equipe de arbitragem para atender a segunda cidade, ok? E por que nós temos então que eliminar os outros zeros presentes na coluna? O que acontece nesse caso aqui? É óbvio que quando eu tenho essa característica, eu preciso eliminar esse outro zero da coluna porque eu já fiz o atendimento desta cidade. Lembrando do nosso modelo matemático. Toda equipe de arbitragem só pode atender uma cidade, enquanto que cada cidade só pode ser atendida por uma equipe de arbitragem. Né? Então eu não posso designar essa equipe de arbitragem que está aqui, né, a equipe 2, para a cidade 2, porque a cidade 2 já está atendida. Perfeito? Então é essa análise que nós fazemos. Aqui na segunda linha, fora este zero, nós não temos nenhum outro para designar. Então a gente não faz nada. A gente parte para a terceira linha. Percebam que na terceira linha eu tenho uma pequena dúvida aqui. Eu não sei se para mim é mais interessante designar a terceira equipe para a primeira cidade ou para a terceira cidade. O que eu faço? Nada. Eu preciso então pular para uma varredura de colunas. Né? Eu vou fazer a mesma análise. Então, se houver um único zero na coluna analisada, faça a designação, marcando esta célula, né? E elimine os outros zeros presentes na linha, porque aí a equipe de arbitragem já vai estar designada e a gente tem que eliminar os zeros daquela mesma linha. Então percebam que nesta coluna aqui que nós temos apenas um zero agora. Então aquela dúvida que eu tinha da linha, eu já não tenho mais. O que eu vou fazer? Eu designo aqui, né? E percebo que quando eu fiz essa designação, eu não posso mais utilizar este zero que está na mesma linha em que este zero foi designado. Tá? Então, deixa eu só fazer a marcação aqui. Eliminei esse zero. E aí percebam o seguinte. Quando eu faço a varredura para a segunda coluna, eu já não preciso mais designar nada, que ela já foi atendida. Só que na terceira coluna, eu não tenho zeros para designar. Né? Eu não tenho nenhum zero para designar, não zeros. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Não posso encontrar uma solução completa. E aí, por que acontece? Eu fiz uma modificação, fazendo a varredura de coluna, verifico novamente as linhas, percebo que eu não tenho nenhuma mudança. Né? Não consigo mais designar aqui, não consigo mais designar aqui e não consigo mais designar aqui. Então, eu vou parar por aqui, por enquanto, e eu não consigo uma solução completa. Ok? Eu só conseguiria uma solução completa se eu tivesse um zero nesta célula aqui, para fazer a designação. Tá?
Ok, então o que eu preciso fazer se eu não conseguir cumprir com as características que eu tenho desta terceira etapa aqui, né? Vou repetir o processo, né, como eu fiz ali para tentar verificar se houve alguma mudança significativa de linhas e colunas. A gente viu que não conseguiu designar por completo, não tem uma solução completa, então caso não seja possível encontrar essa solução completa, a gente vai executar uma etapa 4, uma macroetapa 2, vamos dizer assim, né? Caso contrário, se a gente conseguir designar, né, a gente para porque a gente encontrou a solução ótima, mas nesse caso a gente não encontrou. Então a gente precisa fazer outras etapas de forma que a gente consiga fazer uma análise ali, né, sobre como que é mais interessante fazer a designação. Será que realmente aqui vai ser a melhor designação para mim? Não sei. Eu vou ter que fazer algumas outras etapas para verificar isso. Então olha só. A gente precisa então criar zeros adicionais porque a gente só pode designar zero, células que contenham zero. Então o que nós vamos fazer aqui? Com esta nossa célula, com a matriz resultante que nós temos aqui da etapa 3, então eu vou copiar aqui, 83, 85, 0, 0, 0, 64, 42, 11 e 0. Então o que eu fiz aqui? Eu designei este 0 aqui para tentar fazer a análise, né? E aí depois eu designei este 0 aqui. Ok? Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Eu vou pegar essa caneta vermelha para a gente verificar. Primeira coisa que nós temos que fazer desta etapa 4 aqui. Criando zeros adicionais. Com a matriz resultante da etapa 3, que é esta daqui, marcar todas as linhas sem nenhum zero designado. Ok? Então percebam que esta linha eu tenho zero designado, não vou marcar ela. Esta segunda linha eu não tenho zero designado, então vou deixar aqui em destaque desta linha. E nesta terceira linha eu tenho um que não está designado, porém eu tenho este que está designado, ou seja, não faço esta marcação. Vou fazer agora nas linhas marcadas, marcar as colunas que contenham zeros. Tá? Então aqui, marcar colunas que contenham zeros. Né? Na linha marcada, eu marquei apenas a linha 2. Então eu verifico aqui, eu tenho este zero que não está designado, e aí eu preciso então marcar as colunas que contenham zeros. Então nesta linha eu tenho zero aqui, nesta coluna. Vou marcar aqui. Então, lembrando, nas linhas marcadas, vou buscar onde tem zero, tá? Certo? Vou marcar a coluna aonde está este zero não designado. Perfeito? Então, esta coluna aqui. Aí, marquei nesta coluna. Nas colunas marcadas, marcar as linhas com zeros designados. Então, nesta coluna aqui que nós acabamos de marcar, né, poderia ter marcado mais de uma se tivesse um outro zero não designado, né? Nessa coluna que nós acabamos de marcar, nós verificamos aonde nós temos zeros que foram designados, que foram alocados, né? E aí eu vou marcar a linha referente a esse zero. Então eu vou fazer uma análise nessa coluna, tenho este zero designado aqui, ou seja, eu vou marcar a linha em que ele foi designado. Ok? E eu vou repetir esses passos 2 e 3. Na realidade é o passo aqui, a gente pode marcar o passo B, né, e C, até que não se possa mais marcar linhas ou colunas. Ok? Então o que eu vou fazer? Nas linhas marcadas, marcar as colunas que contenham zeros. Eu acabei de marcar esta linha aqui, né? E eu preciso marcar a coluna onde contém um zero. O que acontece? Na realidade, eu só tenho este zero aqui em que a coluna já está marcada. Então, não preciso fazer mais nada nesse caso aqui. Parei. Certo? A partir daqui, então, eu posso pular para esta fase E. E aí sim, vou cobrir com um traço todas as linhas
não marcadas, tá? Então, linhas não marcadas e colunas marcadas. Então, vamos fazer isso daqui com uma outra cor aqui. Linhas não marcadas. Eu marquei a primeira, aqui. Marquei a segunda, aqui. Não marquei a terceira. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar esta linha aqui com esse traço em verde. Tá? Depois, vou marcar as colunas, vou colocar um traço nas colunas que estão marcadas. Então, eu só tenho esta coluna marcada. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Vou marcar esta coluna aqui. Ok? A partir disso, então, eu tenho uma pequena matriz resultante aqui. Né? O que vai acontecer? Eu preciso agora avaliar estes valores aqui, né, para a gente fazer essa redução adicional na matriz. O que eu preciso fazer então? Eu preciso subtrair o menor elemento sem cobertura, que eu não tenho esta área em verde aqui, né, de todos os elementos sem cobertura. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é... Tá, então, deixa eu colocar aqui em cima. Tá, o mínimo sem cobertura. O que eu preciso fazer? Eu vou colocar aqui então que é o mínimo, tá? Entre 83, 85, 42 e 11. Isso daqui será 11, certo? Então eu preciso fazer 83 menos 11, 85 menos 11, 42 menos 11 e 11 menos 11. Então eu vou obter aqui 72, certo? Vou obter aqui 74. Aqui eu vou ter 31. E aqui eu vou ter 0. Percebam que acabamos de adicionar mais um 0 agora para a nossa célula aqui 2, 3. Tá? Porém, ainda não finalizei, porque eu posso também acabar tirando alguns zeros que possam estar confundindo um pouco a minha designação. Então, o que eu preciso fazer nesta fase B da etapa 5? Somar este elemento nas células que são intersecção. Então, percebam que este 64 que eu tenho aqui, ele foi marcado nessa área verde, tanto aqui no cruzamento entre esta linha e esta coluna. Então, ele está neste cruzamento, nessa interseção aqui. O que eu vou fazer, então? Eu vou somar 64 com 11. Então, eu vou obter aqui 75. Certo? Os demais elementos ficam da mesma forma. Então, aqui eu continuo tendo 0, continuo tendo 0, aqui eu continuo tendo 0 e aqui também 0. Tá legal? E aí a gente vai lá para a etapa 3, verificar se existe agora esta nossa designação completa. Estávamos marcando com esta caneta amarela aqui. Então vamos fazer a primeira coisa, que é fazer a varredura das linhas. Certo? Primeira linha. Temos um zero único que pode ser designado? Temos este zero aqui. E eliminamos todos os outros zeros que estejam nesta coluna em que esse zero foi marcado. Então, não utilizamos esse zero aqui. Depois, segunda linha. Temos um zero aqui possível para a designação? Sim, este zero aqui. Tá? O que vai acontecer? Vou eliminar todos os zeros da coluna em que este zero foi marcado. Então, na terceira coluna, elimino este zero aqui desta mesma coluna, porque já foi atendida esta nossa demanda. Tá? E aí, então, na terceira linha, o que vai acontecer? Temos apenas este zero agora, fizemos a designação, né? Eu elimino todos os zeros restantes nessa coluna, só que nós não temos nesse caso aqui, certo? E aí, se a gente for avaliar a coluna, né, para aquela etapa aqui, né, tá?
para repetir esse processo e avaliar se tem alguma modificação, a gente acabou de ter modificação nas linhas, então vamos analisar a coluna. É claro que a gente já sabe que aqui já temos a designação completa, né? Mas precisamos fazer uma análise em relação às colunas aqui também. Nesta coluna já temos zeros que foram designados, nessa coluna já temos zeros que foram designados, e aqui nesta coluna também já temos zeros que foram designados. Então, não vai ter nenhuma modificação. Com isso, então, o que aconteceu? Eu atingi a solução completa. Ok? Isso daqui é a solução ótima. Certo? E como que nós fazemos então para a nossa resposta, para colocar aqui como a solução, né, do nosso probleminha aqui? Então temos que a solução vou colocar aqui x 1, 2 é igual a 1, x 2, 3 é igual a 1, x 3, 1 é igual a 1, e aí eu tenho que o restante é zero. Certo? E aí o nosso z, ele será a soma aonde nós fizemos estas designação. Então, o valor de custo original desta célula aqui, onde está a equipe 1 para a cidade 2 é 109, mais a equipe 3 sendo designada, a equipe 2 sendo designada para a cidade 3, o custo que nós temos nesta célula aqui é de 165, mais a equipe 3 sendo designada para a primeira cidade, que é 134. Ou seja, o nosso Z será igual a 408, nosso custo total de designação, que no caso aqui é baseado em distâncias, né? Mas temos como a solução final aqui, sendo x12 igual a 1, x23 igual a 1, x31 igual a 1, o restante é zero, né? Então x11, x13, x21, x22, x32 e x33 são iguais a zero, certo? São variáveis não básicas aqui. Z é igual a 408, é a nossa solução final. Ok, pessoal? Por esta aula seria então esse método. Particularmente é um método muito bom, é um método simples, né, de você fazer os cálculos. Pode ser que nessa etapa 4, etapa 5, que eu considero a segunda macro etapa, vamos dizer assim, né? Nós temos duas fases aqui para trabalhar dentro dessa macro etapa 2, né? Ela é um pouquinho mais complicadinha de fazer as marcações, mas ainda assim é um método relativamente fácil. Ok? Pessoal, muito obrigado então pela atenção de vocês e até mais.